Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, no seu canal Causa Operária TV. Esse programa que é o programa de número 852, é isso? 853. Perdi a conta. Bom, e que tem como destaque o voto da esquerda a favor de um tema muito caro à direita golpista, que é o caráter fechado, o caráter sem qualquer controle popular do Ministério Público. Então, está aí o tema do nosso programa de hoje. Dallagnol saúda, agradece a Ciro, seu PDT, PSOL e Freixo, do PSB, por votarem pelos lavajatistas. Vamos mostrar no programa, tem até agradecimento do Dallagnol, né, a quadrilha que prendeu, que organizou a política criminosa de condenar e prender Lula, né, a mando do Departamento de Estado norte-americano, está aí satisfeito com os votos da esquerda. Nós vamos mostrar aqui como é que foi a votação, essa votação que é muito importante para compreender o que está acontecendo no país, né? Os blocos que se formaram na Câmara dos Deputados, a política da Frente Ampla. Então, você acompanha conosco no programa nosso de hoje, que vai destacar também aí a crise, né? A crise fervendo no país, com a Bolsa tendo nova queda e o dólar batendo recordes, né? A maior alta desde abril, depois que o governo resolveu aí anunciar um pacote de gastos, incluindo aí o chamado Auxílio Brasil, crise tão aguda que levou aí a queda, agora à tarde, de 4 secretários próximos a Guedes do Ministério da Economia, né, que pediram demissão em campanha, numa clara campanha pública, né, contra o chamado furo do teto dos gastos. Então, nós vamos falar desse tema aqui hoje. Que caiu o nosso sinal aqui. Podemos voltar? Então, de volta. De volta, a gente estava falando da nossa pauta que também tem como destaque os 1000 dias de Brumadinho, que teve protesto no dia de hoje. O PCdoB, né, a entrevista do PCdoB, a presidenta do partido procura explicar a política do partido, que não votou, que realizou o Congresso no último final de semana e não votou o apoio a Lula, né? E a presidenta do PCdoB fazendo coro, supostamente defendendo a unidade de Lula com canalha do Ciro Gomes. Então, fica aí, nós vamos falar desse tema e nós vamos mostrar aqui, chegou para a gente um vídeo muito interessante agora há pouco, porque ontem nós anunciamos aqui, ainda sem saber bem o que tinha acontecido, uma denúncia feita pelo próprio sindicato dos professores aqui da capital, de que a bancada do PT na Câmara tinha votado contra os servidores municipais, contra os professores, servidores, inclusive a favor do fim das abonadas, a redução das abonadas na reforma administrativa. Bom, aí nós vamos ter um vídeo aqui, supostamente, para explicar o que aconteceu.
um vídeo do próprio vereador Eduardo Suplicy, em que ele, pelo menos, o vídeo se destina a explicar. Nós vamos colocar aqui para você ver se a explicação ela realmente convence as pessoas de que o PT deveria ter votado a favor da proposta do governo municipal do MDB. Bom, na pauta também, o aumento da repressão à migração em direção aos Estados Unidos, que bateu recorde nos primeiros meses desse ano. E, para fechar o programa, nós vamos ter a fala, vamos permitir aqui a fala do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, sobre a morte do Colin Powell. Nós tratamos do tema ontem e vamos hoje aqui reforçar, né, desta feita, apresentando a análise feita pelo companheiro presidente nacional do PCO sobre o tema. Bom, a gente já começa, nós vamos para a pauta, daqui a pouquinho tem a presença da companheira Andréa Truz, sempre aguardada por todos aqui, mas antes eu queria mandar um salve aqui para os nossos amigos aqui no nosso chat, né, no canal no YouTube, agradecer a participação de todos, começando pela Munique FC, né, que renovou aí a sua assinatura e se tornou membro bronze do nosso canal, né, participando aqui, colaborando, e que o exemplo dela seja seguido aí por você que está nos assistindo. Torne-se também membro do nosso canal, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. É só clicar logo abaixo da telinha, no retângulo que está escrito em azul, seja membro, e você pode escolher o plano de contribuição. Para se inscrever no canal, você não paga nada, é só apertar o sininho, que tem também logo embaixo aqui da nossa telinha, no canal do YouTube. Né? Bom, a todos vocês que estão já presentes aí, que vão estar chegando ao longo do programa, a gente pede ajuda para vocês compartilharem, né, ajudarem aí a gente a divulgar, né, mandar o link do resumo do dia e do canal Causa Operária TV para todos os lugares que você puder. E mande em todas as redes sociais aí, onde for possível, para chamar o pessoal para assistir esse programa desse canal de luta combativo a serviço da luta dos trabalhadores. Um salve aqui, então, para os companheiros Osni Castro, Lino Alves, Cifa, o Walter dos Santos, sou eu, o Carlos Nishimia. Agradecer aqui ao Vicente Lopes, que já chegou por aqui mandando um superchat. Muito obrigado ao companheiro, né, dando um bom exemplo aqui que você pode fazer ao longo dessa transmissão. Né, mandar a sua contribuição instantânea, superchat, o super stick, mandar a figurinha, mandar a sua mensagem para a gente divulgar aqui. Um salve também para a companheira Angelina, lá de Campinas, o Samuel Marques, a ex-companheira Estefânia, sempre participando aqui conosco e das lutas do PCO, a Maria Virgínia, tem até um nome, o Bruno do Espírito Santo, o LC29, chegou por aqui mandando sua figurinha simpática, seu super sticker e contribuindo conosco. Muito obrigado. Bom, o doutor Logulo também está por aqui, né, e o nome indisponível também mandou boa noite. Né, um colega que tem aqui como pseudônimo nome indisponível. O nome não está disponível, mas ele está disponível e mandou aqui está saudando aqui, mandando boa noite para todos vocês. Bom, vamos lá, também está presente conosco o companheiro Sérgio, o César, o companheiro César, chegando junto. E vamos lá, vamos para a nossa pauta. E nós vamos começar o programa um dia de muita crise, né? Eu queria destacar aqui muita turbulência, né, no dia de hoje, muita turbulência na imprensa golpista, com o pessoal evidenciando a indisposição dos banqueiros, a indisposição da direita, com o plano apresentado pelo governo Bolsonaro de gastar, de furar o chamado teto de gastos. Bom, vamos, em primeiro lugar, destacar aí a hipocrisia, né? Por muito menos a Dilma foi deposta. Né? O que o Bolsonaro está procurando
é uma pedalada que ele pretende que seja autorizada pelo Congresso Nacional, está apresentando um projeto, articulando com o Centrão, né? E as estimativas são de que o estouro do teto pode ultrapassar a casa dos 100 bilhões. Né? O próprio Guedes anunciou aí que vai pedir licença, né, para furar o teto, né? E as estimativas do ministro da Economia em torno desse problema são de que a ultrapassagem do teto seja aí superior a 80 bilhões, né, no próximo ano. Bom, e o simples anúncio, né, nós já vamos falar né, da destinação de parte desses recursos que estão atreladas aí à concessão do chamado Auxílio Brasil, né, o suposto plano social com o qual o Bolsonaro pretende substituir aí o Bolsa Família, com o qual ele acabou depois de 18 anos de existência do Bolsa Família. Bom, mas o simples anúncio, né, de que dessa medida, de que poderia ter justamente o furo do teto, levou que o dólar ultrapassasse aos 5,65 no dia de hoje, naquilo que é a maior alta desde abril, né, e provocasse aí uma nova queda na Bolsa de Valores, né, mostrando aí o seguinte, que há uma clara campanha dos mercados. Vamos entender, quando a gente fala mercado, nós estamos falando dos especuladores financeiros, estamos falando dos banqueiros, né, que protestam, né, estão aí protestando contra a política que o Bolsonaro, a política que está sendo apresentada aí pelo Bolsonaro, já como um claro também plano eleitoral de intensificar, aumentar os gastos públicos, né? Porque, como nós tratando desse problema ontem, nós analisamos, a política do governo é não gastar, dos banqueiros, né? A política dos banqueiros é de que não seja gasto absolutamente nada do orçamento público, a não ser com os próprios bancos, né? Os bancos que hoje já sugam 52% do orçamento público do país, quer dizer, tudo aquilo que você paga de impostos todo dia, né? Tinha aquela lição que era ensinada na escola que o imposto é para manter a saúde, a educação. Esqueça de tudo isso, né? O imposto é para sustentar o parasitismo dos banqueiros, né? É para sustentar aí os lucros bilionários, né, dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander e etc., né? Manter aí pagamentos que só nesse ano a estimativa que cheguem aí a casa de 2 trilhões e 300 bilhões de recursos do orçamento federal que vão parar, né, nos cofres dos banqueiros para manter o pagamento da dívida, serviços, rolagem da dívida, juros e juros cada vez mais altos, né, decretados aí pelo Banco Central para a alegria, para fazer a festa dos banqueiros. Bom, então, no dia de hoje, numa nova pressão do mercado contra essas medidas, né, na pressão dos banqueiros, a bolsa caiu e o dólar está batendo novos recordes, ameaçando aí se encaminhar para a faixa dos R$ 6, né? A 5,65 já está se aproximando dos 5,70 e para R$ 6 é um pulo, né? Evidenciando aí claramente a guerra que existe, né, por parte de setores poderosos da burguesia, como o mercado financeiro, contra as propostas apresentadas aí pelo Bolsonaro. Bom, a guerra ficou ainda mais evidente quando, no final da tarde, 4 secretários do próprio ministro Paulo Guedes pediram demissão, né? Foram os secretários Bruno Funchal, que é o secretário do Orçamento, e o secretário Jefferson Bittencourt do Tesouro. Depois se juntaram mais 2, eu não tenho
Vamos ver quem está aqui. Primeiro foi o do Tesouro e Orçamento, o Bruno Funchal, depois do Tesouro Nacional, o Jefferson Bittencourt, e depois a secretária especial do Tesouro e Orçamento, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. Não, é interessante porque a própria notícia, como ela é dada, na realidade foram 2 secretários e 2 secretários adjuntos. Mas como tem uma campanha enorme, né, da imprensa para valorizar, né, as demissões e pressionar o governo, né, as manchetes, por exemplo, no G1, no Estadão, falavam de 4 secretários. Na verdade, são 2 secretários e 2 secretários titulares e 2 secretários adjuntos, mas elementos de confiança do sistema financeiro que ocupavam postos muito importantes, como o caso do Orçamento, do Tesouro Nacional, e que pediram demissão, né, como parte da campanha contra a proposta do Paulo Guedes. É bom lembrar que o Paulo Guedes foi apresentado desde o começo do governo como uma espécie de seguro, né? Tipo, muitos analistas, inclusive, falavam se o Bolsonaro é louco, é doido, né, que era uma maneira como procuravam apresentá-lo, de doido ele não tem nada, né? O Guedes aparecia como um elemento de confiança do mercado para dar tranquilidade. O banqueiro, né, ele mesmo banqueiro, que recentemente foi denunciado aí, pelas suas empresas em paraísos fiscais. Bom, o fato, a gente poderia até perguntar o seguinte: hoje o dólar valorizou aí mais uma vez, a semana de alta intensa com essas medidas, né, anunciadas aí pelo próprio Guedes, né? E quanto será que o Guedes ganhou só nessa alta do dólar, hein? Porque na semana passada as denúncias eram de mais de 50 milhões, né, em contas em paraísos fiscais. Só que isso tudo está valorizando, né? Porque as contas não é que nem o nosso dinheiro que desvaloriza aqui todo dia com a inflação. Cada alta do dólar, o Guedes fica mais rico, né? Ele é beneficiado diretamente por essa política. Bom, mas o fato é que a pressão do mercado, a queda na bolsa, queda que já levou aí uma desvalorização das empresas brasileiras aí de dezenas, centenas de bilhões de reais só essa semana, né? E situação que mostra claramente que tem um enfrentamento aí de setores da burguesia, dos grandes capitalistas, né, com a política que finalmente o governo Bolsonaro resolveu adotar, que tem a ver com 2 motivos principais, né? Um deles é o medo da situação de explosão social. É bom lembrar que nesse mês aqui está acabando o pagamento do auxílio emergencial e o governo, através do decreto, liquidou com o Bolsa Família, né? Então é preciso anunciar rapidamente aí um novo tipo de auxílio. Primeiro porque isso aí pode, num país em que milhões de pessoas estão aí correndo atrás de osso, de resto de carne, né, numa situação de fome, né, essa aqui é uma situação que pode se tornar ainda mais explosiva. E, obviamente, que o Bolsonaro e todos os setores da direita, tendo que impedir a explosão social, tendo que gastar dinheiro para controlar essa situação, procura fazer isso daí, fazer demagogia e fazer campanha eleitoral, né? Ontem nós destacamos aqui a fala, ao nosso ver, acertada do ex-presidente Lula, que disse que, ao contrário de certos setores da esquerda e da direita, né, que ficaram contra o anúncio do Auxílio Brasil, né, porque Bolsonaro vai procurar tirar proveito eleitoral, o Lula corretamente destacou, né, que se o Bolsonaro vai tentar tirar proveito eleitoral é problema dele, mas que o povo precisa do auxílio e que o auxílio deveria ser ainda maior, né? O presidente defendeu aí o auxílio defendido pelas bancadas do PT de R$ 600 como um valor mínimo, né, estendido a todos. Valor que, obviamente, está muito aquém, tanto o valor proposto pelo Bolsonaro como também o valor proposto pelo PT, está aquém das necessidades da população, né, no momento em que uma cesta básica, uma única cesta básica, tem valor médio, segundo o Diese, de cerca de R$ 700,
E quando uma família trabalhadora precisa, só para sustentar a família básica aí de 4 pessoas, né, são necessários 3 cestas básicas, é evidente, né, o que dá mais de R$ 2.000 de gasto só com as cestas básicas, que não teria como esse auxílio emergencial não ser de menos de um salário mínimo e ser pago a todos, né, porque hoje a política é uma política de exclusão, né, é uma política em que só uma pessoa pode receber na família. Então, se a família tem 4, 5 adultos, como em muitos milhões de casos, uma única pessoa pode receber, né, como acontece com o auxílio emergencial, e isso aí seria extensivo a todo mundo. É uma política criminosa, né, e é preciso. Não dá para se colocar contra o auxílio simplesmente porque isso aí vai beneficiar de alguma maneira eleitoralmente o Bolsonaro, assim como nós nunca fizemos isso em relação ao Bolsa Família, que também não era a solução dos problemas do povo brasileiro, né, como é evidente, né, para quem analisa a situação minimamente, mas, né, ao contrário de setores da esquerda e da direita, que foram contra o Bolsa Família, né, alegando excesso de gastos públicos ou que o PT ia tirar proveito eleitoral, nós nunca, né, nos opusemos ao Bolsa Família, defendemos o Bolsa Família, né, dissemos que ele teria que ser maior, que teria que ser controlado pelas organizações populares, justamente para evitar o que está acontecendo agora, que o governo está acabando com esse tipo de subvenção, né, e procurando, inclusive, colocar no seu lugar aí um outro tipo de medida assistencial que também, mais uma vez, não atende às necessidades. E que, obviamente, essas medidas teriam que ser complementadas com o salário mínimo vital, né, e que o trabalhador, aquele que trabalha na família, pudesse ter condições de sustentar a si e a sua família, como estabelece a própria Constituição, né? Seria necessário reduzir a jornada de trabalho para ampliar o número de empregos em todo o país e assim por diante. Bom, mas vamos em frente, né, porque tem mais elementos de crise aí da direita, da burguesia. Só um minutinho que eu vou pedir um help aqui para a companheira Andréia, que não está conseguindo entrar. Acho que porque mudou o link. Não mudou o link, né, produção? Posso mandar o mesmo link para a companheira Andréia. Tá. Manda lá, por favor, para ela. Produção, verificando aí que a Andréia está na porta. Ela fica com a gente pouco tempo e a gente vamos ajeitar aqui para que a Andréia esteja conosco. Vamos lá, então. Vamos seguir na pauta e aguardando aqui enquanto a Andréia chega. Bom, a temperatura ferveu, né? Crise no mercado, demissões no Ministério da Economia e mostrando aí essa situação está evidenciando que a disputa, toda a crise para o próximo ano vai levar a temperatura no Brasil a uma efervescência total. E aí a Andréia já está aqui conosco, eu já vou abrir um tema com ela aqui, ela chegou por aqui, a gente já vai lançando mão, ao mesmo tempo pedir para ela dar o seu boa noite. A gente já começa entrando num tema central do nosso programa de hoje, que foi a aprovação ontem, a rejeição, na realidade, né, da PEC 05, né, a chamada PEC da vingança, mas que era a PEC que procurava estabelecer um mínimo controle sobre o Ministério Público. E a direita disse não, né, André? Não é para ter controle nenhum. Deixa o Ministério Público sem controle, porque está tão bom. Eles foram, o Dallagnol e todos esses elementos foram tão eficientes nos últimos anos de golpe. Para que reprimir os meninos e querer controlar alguma coisa? Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no resumo do dia. Pois é, né, Toninho? Mas assim, vamos combinar, não é? A gente esperar, né? Como disse o André Constantini, né? O que a gente pode esperar da quinta coluna? Nada, ou melhor, tudo, não é? Tudo. E foi exatamente o que aconteceu, né, Toninho? O que a gente teve ali a direita, né? Primeiro, a gente tem a direita, a gente tem
também setores, né, que, enfim, parecem, né, partidos, mas eu acho que ainda vivem como se estivessem num diretório, diretório de educação superior, sabe? Um DCE da vida, não é? Porque não tem uma prática política, Toninho. Nós estamos falando de um crime cometido, a Lava Jato cometeu diversos crimes, né? Diversos crimes. A própria prisão do Lula é um desses maiores. Acabaram com a Lava Jato, né? A Lava Jato acabou com a Petrobras, abriu um processo, né, para, né, fazer terra arrasada. Não é à toa que a gente tem pago, né? Gasolina, R$7 o litro, gás de cozinha num preço absurdo, né, R$130. Foi todo o processo do desmonte do Brasil, enquanto tecido institucional, enquanto as suas instituições. Né? Então, a gente tem o legado da Lava Jato, um legado péssimo. E ontem a gente já vem com um processo, né, da Rede Globo pautar algumas questões. Né? Primeiro que pautou que o Bolsonaro não era genocida. Né? Depois pautando, né, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, né, até porque a única justificativa que eles vão ter para atacar o Lula ano que vem. Eles querem manter a Lava Jato viva, porque é a forma de atacar o Lula. É a forma de deturpar, mais uma vez, a população brasileira com fake news. Né? E quando eles fazem isso, e é interessante, né? Porque não sei se você viu, o Taninho, porque a PEC 5 virou PEC do Lira. Né? É interessante isso, né? Quando não é do interesse, né, de uma parte, né, da esquerda, essa PEC ela toma o nome do seu, né, do representante do Centrão. Mas, efetivamente, ela não agradaria, né, o Centrão. Ela traria limites e limites importantes. Claro que a mudança não era muito grande, mas ela traz uma certa limitação para a Lava Jato. Não é à toa, Toninho, que no dia seguinte, hoje, quem que agradeceu? Quem é que foi lá agradecer? Dallagnol. Não é? Então, isso, não é? É isso, é desmascarar. A gente precisa, sim, compreender, a partir daí, né, o que vem para 2022. A princípio, eu vejo essa esquerda, não é? Que foi favorável à Frente Ampla, que é favorável à Frente Ampla, que aceita a Neca Setúbal na manifestação, essa mesma esquerda que vai pautar contra o Lula. E se ela pauta contra o Lula, ela está pautando por quem? Pela terceira via ou então por Bolsonaro. Quer dizer, mais uma vez a gente entra nesse engodo, sabe? A gente está num buraco, a gente não tem mais para onde sair. E, né, quando tem a possibilidade de criar uma limitação, né, para o Ministério Público, e mais do que isso, já trazer, né, efetivamente uma amarra para a Lava Jato, você tem esse tipo de atitude, né? Sobretudo por parte da esquerda. E é importante lembrar que a Lava Jato foi responsável pela perda de... Né, tem um estudo do Diese, vale muito a pena vocês pesquisarem, um estudo do Diese, apontando o impacto econômico da Lava Jato. Né? Só empregos diretos, 4,4 milhões de empregos. Criar, não um desmanche total. E é isso que aconteceu, né, Toninho? Eu acho que essa votação foi vergonhosa, eu concordo muito com o André Constantini, que falou hoje no 247, acho que foi ontem. Ele acabou classificando, né, como traidor os parlamentares que consideraram, né, que são considerados como progressistas. Você tem figuras ali, Toninho, que não dá para entender, não dá para entender, não dá para... Aliás, dá para entender. A gente consegue entender, porque é o mesmo grupo que, né, até onde pôde, foi favorável à Lava Jato. É um grupo, até onde pôde, criticar a Petrobras, porque precisamos de uma nova matriz energética, né, energia limpa, meio ambiente, tudo bem, mas como se Petrobras só fosse, como se o petróleo só fosse para combustível, né? E a gente vive, infelizmente, um mundo que vai precisar de petróleo por muito tempo, né? Felizmente ou não, o ponto é esse, né? Então, o que me deixa intrigada aqui são setores da esquerda que são punitivistas, são lavajatistas, e não adianta dizer que, olha, não foi bem assim, eu tive que votar ali com a bancada, eu não era bem, não queria isso. O ponto é esse, Toninho, é a mensagem que fica. E qual a mensagem que fica? É essa, é uma destruição do Estado brasileiro, destruiu o judiciário, prendeu uma pessoa inocente, que poderia ter ganhado a eleição em 2018, que poderíamos estar numa situação completamente diferente, e não estamos. Né? Façam áudio. Isso aí. A produção mostrou aí algumas vezes a imagem do Paulo Teixeira, né? É bom destacar que o projeto inicial, original, né, sobre a reformulação aí no Ministério Público, era do deputado Paulo Teixeira, né? Obviamente que a direita, o Centrão, procurou fazer uma manobra e apresentaram um substitutivo ao projeto do deputado Paulo Teixeira, e que era muito mais limitado do que o projeto do Paulo, né?
Por isso, bom, aí, mas o projeto previa, e como a André destacou, eram pequenas mudanças, mas que apontavam no sentido de estabelecer algum controle, né, sobre o Ministério Público, que não tem controle nenhum. Ou a gente poderia dizer que tem o controle da direita, tem o controle do Departamento de Estado dos Estados Unidos, como a gente viu, né, no caso da Lava Jato lá de Curitiba, e assim por diante. Bom, e aí eu queria só dar alguns dados justamente sobre a votação para mostrar, né, se você assiste a Globo, tudo não fica muito claro, né? O projeto ele foi quase aprovado, né? Precisava de 308 votos e teve 297. Faltaram, portanto, apenas 11. E aqui é um dado importante porque mostra aí, na realidade, nesse momento na Câmara, as coisas só são aprovadas quando tem um amplo acordo de todos os setores da direita, né? E nesse momento aqui a direita se dividiu e os setores mais direitistas, mais ligados ao golpe, deram votos contrários à medida. Por exemplo, só para a gente citar alguns casos, o PSDB, né, a maioria 21 votos contra a medida e 10 a favor. No PSD do Kassab, né, o partido orientou pela aprovação do texto, mas, no entanto, teve 13 votos contrários e 19 favoráveis. No DEM, foram 9 contra, né, e 16 a favor. O PSL, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, o partido também se mostrou dividido e teve 26 votos contra e 23 favoráveis, né? Bom, e assim por diante, até mesmo no partido do presidente da Câmara, né, houve 36 votos a favor e 5 contrários, né? Teve racha em todas as bancadas. Agora, o projeto ficou muito próximo de ser aprovado. E por que não foi aprovado, né? Porque partidos importantes da esquerda deram votos significativos. Então, eu queria destacar aqui o PDT do Ciro Gomes, né, deu 16 votos contrários, quer dizer, só os votos do PDT de Ciro Gomes teria sido suficiente para aprovar a medida. Mas não foi só o PDT do Ciro Gomes, né? Outro aliado do PT, o PSB, né, dos 31 votos que tem na casa, 21 foram contrários à medida. Está aí os aliados da frente, da chamada frente de esquerda, né, da frente, ou que alguns querem que seja a frente ampla. Bom, e coroando como parte de toda essa empreitada, o PSOL, né, que tem 10 deputados, 8 dos que votaram eram 9 votos possíveis, 8 votaram contrários ao avanço do texto, né? Foi destacado aí também o papel da liderança do Marcelo Freixo, né, que está comandando a chantagem para que o PT apoie a sua candidatura no Rio de Janeiro pelo PSB, e ele que já não defendeu o Lula, né, em 2018, dizendo que defendeu o Lula não unificava a esquerda, agora votou junto com os lavajatistas que prenderam o Lula, né? Isso é bom que se diga, porque muita gente fala assim, precisa só, vou passar para você, tem muita gente que fala, precisa unir a esquerda, precisa ver para que a gente vai unir a esquerda. Se for para unir a esquerda para prender o Lula de novo, né, e para ficar do lado da Lava Jato, melhor a esquerda ficar dividida. Fala, Andréa. Saiu uma matéria no 247 que fala exatamente sobre isso. O voto do Freixo, né, contra a PEC é a segunda prisão ilegal de Lula. Não, Freixo, então, espera que o PT apoie sua candidatura ao governo do Rio no ano que vem, e pelo menos até ontem era dado como provável, né, que o partido defenderia essa aliança. Agora, esse pré-candidato precisa explicar ao PT, né, por que tomou essa atitude. E é o que você colocou. Toninho, eu não vi, e não é só o Frouxo, não, o Freixo. Desculpa o ato falho, o Freixo, mas não foi só ele, não é? A gente tem outra demanda, muitas demandas do PSOL. Né? Se a gente pega o Boulos, por exemplo, não é? Quantas vezes ele levou o MTST nas ruas defendendo Lula? Não é? Exatamente. Bom, teve ali algum papel? Teve, né? Foi lá na ocupação do triplex, mas efetivamente, né? O próprio PSOL, quanto que acusou, quanto quis se mostrar como uma esquerda limpinha e criminalizar o PT.
até mesmo com essa voz, com esse resultado, a ideia, acho que o jogo era esse, né? No ano que vem jogar na eleição, olha, pera lá, vocês estão apoiando o projeto do Lira, não é? Então, não dá, Toninho, a gente está no buraco, né? A esquerda tinha que amadurecer um pouco, era só isso. Ok. Não, antes de eu devolver para você, vou pedir para você falar de Brumadinho antes de sair. Eu só queria dizer o seguinte, que, como em todas as artes... Está aí o Freire... queria que a produção colocasse a mensagem do Dallagnol. A gente tem a mensagem aí, está aí, ó, a mensagem do Dallagnol exaltando, né, que a PEC tinha acabado de ser rejeitada, ontem à noite, ainda no final da noite, uma grande vitória da sociedade e dos parlamentares que desejam um Ministério Público forte, atuante e, sobretudo, independente. Independente de quem, cara pálida? Independente do povo. E eu queria só fechar dizendo o seguinte, que, como é comum na Câmara dos Deputados, você tem a manobra dos que votam a favor e tem a manobra dos que se abstêm, que é parte da negociação. E eu queria lembrar aqui que teve voto do PCdoB também favorável, com abstenções, num partido tão pequeno, 20%, 25% da bancada se abster, né? Mostra que tem muito mais negociação e angu debaixo desse caroço do que a gente imagina. E também não é à toa, nós vamos falar mais no final do programa, que o PCdoB realizou o Congresso no domingo e também não votou a apoiar a candidatura do Lula. Então, aqui o que nós vemos ontem é que tem por detrás dos bastidores, está se armando uma grande frente. Não nos iludamos com as pesquisas e com as aparências. Está se armando uma grande frente novamente contra o Lula, e parte da esquerda está metida de corpo e alma, na operação golpista, que é a terceira etapa do golpe, que é buscar derrotar o Lula, sabe-se lá como ainda, mas infelizmente nós vamos ver nos próximos meses aí os planos dessa direita. Eu vou passar para a Andréia, porque ela tem uma presença mais curtinha com a gente hoje, tem um outro compromisso, mas eu queria que ela comentasse para a gente aí 1000 dias de Brumadinho, e teve protestos, e lembrar aí esse crime monstruoso, da Vale e da privatização. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, esse tema para mim é um tema muito caro, porque eu morei, em Ouro Preto, e Ouro Preto e Mariana também, onde teve o caso, de Bento Rodrigues, e a gente sabe o peso das mineradoras nessas cidades, Ela tem um peso muito forte, você não tem uma contrapartida, você condiciona, o município a estrutura da mineração, Então, isso traz um impacto social. Quando ocorreu em Bento Rodrigues, que foi no caso da Samarco, mas depois em Brumadinho, a primeira coisa que eles fazem é fechar, Então, vamos fechar para averiguar, no caso de Brumadinho, de Bento Rodrigues. Eles fizeram a mesma coisa, Brumadinho também, só que Brumadinho, Toninho, o caso é muito mais sério. Porque você... primeiro, ocorreu um crime de trabalho, um crime dentro, o que ocorreu foi um acidente de trabalho. Muitas pessoas que foram atingidas e que morreram estavam trabalhando. Na hora que eles fizeram, todo o processo de acordo, isso já ficou, já foi colocado de lado. Eles fizeram um acordo que daria um valor, praticamente o mesmo, estipulando um valor para todas as pessoas que foram atingidas. A grande questão é que sempre que ocorrem esses crimes, foi a mesma coisa que aconteceu com a Samarco, eles fecham para averiguar, surge uma instituição, no caso é a Fundação Renova, que surgiu em Bento Rodrigues, eu acho que em Brumadinho, eu não sei se a Renova que está tomando conta, porque no final das contas a Vale está ali no meio, delimitava as ações de contrapartida e de reivindicação, na verdade, para poder, enfim, ganhar na justiça a sua causa. A decisão, nesse caso de Brumadinho, ocorreu o quê? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais é que estava fiscalizando as ações de Brumadinho. Por pedido da Vale do Rio Doce, ela pediu para quê? Para atrasar o julgamento. Ele pede também, ele justifica que isso tem que sair do âmbito do Estado para a estrutura federal, para ganhar tempo, Toninho. Na verdade, é isso. Então, é uma situação, para você ter uma ideia, o Jocely Andreoli, que é uma pessoa que é membro da coordenação dos movimentos atingidos por barragem, ele fala que é uma grande sacanagem, visto que tudo que foi apurado, tudo que foi levantado, perícias foram feitas, grande parte das investigações já foi feita, uma CPI foi realizada, comprovando vários crimes. Inclusive, Toninho, há um tempo atrás eu vi uma notícia que falavam sobre o fato da Vale estar fazendo uma perfuração numa área que ela não deveria, e muito profunda,
que ampliou e aí sim possibilitou, né, o rompimento da barragem. Então, o que a gente tem é o quê? É o embate entre as famílias, né, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Claro que por detrás tem o governo, né, de Minas Gerais. Não esquecemos que o Zema, na época, né, falou que a gente não podia mexer com essas empresas, né? Essas empresas têm que ser salvaguardadas. Em contraposição, nós temos a investigação, né, que vinha sendo pelo Ministério Público de Minas Gerais, né, há 1 ano e 8 meses, vai ser anulada, ok? E, portanto, esse processo volta, né? Então, eles ganham tempo com isso. Olha, Toninho, o que é mais triste é que isso abala as famílias de todas as formas, né? Porque você tem Brumadinho, essas cidades elas vivem por conta da mineração, então basicamente a população tem pessoas que trabalham ali, foram impactadas com seus empregos, foram impactadas com esse processo de ressarcimento que não ocorre, não é? E é impactada, claro, né, pela o que é, não é uma empresa que foi privatizada, né, Toninho, que não tem o menor interesse e não tem uma função social. No caso de Bento Rodrigues, só para colocar, eles fizeram um pouco antes, né, da barragem estourar, eles tinham feito um inventário. Nesse inventário, eles foram para a comunidade, Toninho, eles inventariaram tudo. Eles sabiam que cada casa tinha, se tinha 2 galinhas, 3 patos, 2 gansos, 4 garfos, eles sabiam tudo. E eles lembraram disso depois, quando ocorreu o rompimento da barragem. Mas não é que vieram aqui uma vez e fizeram o levantamento do que tinham né, dentro do distrito? Eles inventariaram tudo. O que ficou mais barato? Para eles, a vida do povo não tem valor, né, André? Não tem valor. Bom, deu a nossa hora aí, né, André? Eu te agradeço aí. Que horas são? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, deu 9... mesmo, deu. Tá eu estava olhando aqui, tinha dado 9h24, não. Não, beleza. Eu te agradeço muito, eu e toda a nossa audiência, e na quinta-feira você está de volta. Tá no horário muito obrigado. Correto. Gente, então, um abração, bom trabalho para você e para mim. Obrigada. Um Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Para você também. A gente segue daqui e agora vamos destacar uma outra crise em torno do governo Bolsonaro, desta feita paralisação de caminhoneiros, né, no transporte de combustível em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Né? Os caminhoneiros que transportam combustível pararam já hoje, pelo menos nesses 2 estados. Né? O protesto é contra, obviamente, o preço do diesel e, como parte da campanha do governo, contra o ICM, uma vez que obviamente se trata de uma manipulação, porque o único e como vem sendo divulgado, porque o problema para os caminhoneiros é o preço do combustível, né? E obviamente o maior componente do preço não são os impostos, mas é o lucro absurdo, né, dos grandes capitalistas, das empresas privadas, dos acionistas da Petrobras, né? Da política adotada pelo próprio governo Bolsonaro, que seguiu a política estabelecida depois do estabelecimento do regime golpistas, de paridade dos combustíveis em relação ao dólar. Aumentou o dólar, aumenta o combustível. Além disso, há uma política de privatização crescente, né, com a privatização, inclusive, de refinarias, de um número maior, cada vez maior, de poços, e a gente vive, apesar de ricos em petróleo, né, o nosso petróleo vai para garantir o lucro de um punhado de especuladores. Bom, no meio dessa crise, o Bolsonaro anunciou aí, sem dizer de onde vai sair o dinheiro, mas que deve ser parte do esquema do furar aí o teto de gastos, que vai compensar o aumento do diesel com um auxílio diesel, que seria dado a 750 mil caminhoneiros autônomos. Quer dizer, para garantir, preste bem atenção, a política aqui não é subsidiar os caminhoneiros, na realidade. A política é impedir que os caminhoneiros lutem pelo rebaixamento contra o aumento sucessivo de preços. Portanto, é uma política para favorecer os tubarões, donos das ações da Petrobras, que querem que os preços continuem aumentando. E aí o governo está buscando dar um cala-boca para uma parcela dos apoiadores, de setores que apoiaram a eleição do próprio Bolsonaro e que estão aí revoltadíssimos, né, com a situação do preço. Bom,
A crise ganhou contorno e José Mauro Ferreira Coelho, secretário de Petróleo, diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, pediu demissão, né, alegando aí a crise. Ele disse que foi convidado para ir para a iniciativa privada, mas, na realidade, ficou notório e público que o problema é a crise em torno do aumento dos preços com os caminhoneiros, né? Quer dizer, a situação também por aí ameaça sair fora do controle. O Bolsonaro está prometendo aí, então, um auxílio, né, para tentar aplacar os ânimos que não ficaram serenos desde 7 de setembro, né, que vocês se lembram que o governo tentou uma manobra de convencer os caminhoneiros que o problema o Bolsonaro ia tomar medidas para baixar o preço dos combustíveis e que o problema eram os adversários do Bolsonaro. Está evidente que o conluio do Bolsonaro com a política de preço da Petrobras é total, né? O presidente substituiu o presidente da Petrobras e colocou lá um general, e o general fez absolutamente nada a não ser conceder novos aumentos e garantir o seu. Está recebendo mais de 250 mil de salários. O general que preside a Petrobras, né? Enquanto o Bolsonaro faz demagogia, mente descaradamente para os caminhoneiros, como para todo mundo, né? O problema da Petrobras, obviamente, é o problema da necessidade da luta pela nacionalização do petróleo, né? O petróleo, que é uma riqueza do nosso solo, teria que estar a serviço do povo brasileiro, tem que ser nacionalizado, né? Tem que reestatizar a Petrobras, tirar da mão dos abutres, dos especuladores, a maioria das ações que estão na mão das empresas de grupos internacionais e garantir, né, que a riqueza do petróleo esteja a serviço dos interesses do povo brasileiro e não de um punhado de capitalistas que estão lucrando aí horrores enquanto a população... Ontem eu recebi mensagem aqui da companheira Patrícia, vi depois no nosso chat, comentário ao programa, de que no Acre já tem lugar que a gasolina está sendo vendida a mais de R$ 9,00 o litro. R$ 9,00. Quer dizer, o absurdo total, o país rico em petróleo, né? A população pagar esses valores aí, R$ 135,00 no botijão de gás, R$ 9,00 no litro de gasolina, para satisfazer, né, o lucro dos abutres, né, dos parasitas, que são os especuladores, que são donos aí das ações da Petrobras. Bom, antes da gente seguir a nossa pauta, queria agradecer aqui os super sticks, as figurinhas simpáticas do Ao Vivo, da companheira Edna Costa, né, que contribuem aqui e ajudam a sustentar esse nosso canal. Também ao companheiro que tem como pseudônimo Comunista Cristão, né, que assinou o Plano Bronze, para ajudar aqui a sustentar regularmente aqui a Causa Operária TV, essa imprensa combativa, sem rabo preso, com os capitalistas e com os inimigos do povo. O Carlos Nishimiya, mandando também aqui o seu superchat, muito obrigado, companheiro. O Hitler Cordeiro, membro do nosso canal, membro bronze do canal por 20 meses, dizendo aqui o seguinte, mandando uma mensagem. Opa, sumiu da minha tela. Deixa eu... Desculpe, só um minutinho. Tinha uma mensagem. Está aqui. Áudio vazado do Dallagnol. O PSOL é nosso. Está aí. O Hitler Cordeiro dizendo que vazou um áudio do Dallagnol. Né? O áudio dizia o Dallagnol cantando. O PSOL é nosso. É o tamanho a alegria, o agradecimento do Dallagnol, né, e de todos os setores da direita pelos votos, 100% dos votos do PSOL, né, em defesa do Ministério Público da Lava Jato. Está aí. Se é para isso, e depois o pessoal não quer que a gente critique, tem que defender a unidade com a esquerda que apoia a Lava Jato, né, com toda essa máfia que vota junto com o PSDB, com o DEM, né, com os inimigos do povo, para garantir o poder de canalhas, né, de golpistas como o Dallagnol e tantos outros. Não querem nenhum controle popular, mesmo limitado, né, mesmo controle de gente indicada pelos deputados, né,
que pelo menos são votados, são eleitos, deveriam cumprir com algum papel de controle. Nem esse controle mínimo, elementar, né, a direita golpista e o PSOL querem que seja estabelecido liberdade, poder total ao Ministério Público, a Dallagnol e a sua gangue. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Destacar agora os servidores públicos. Me chamou a atenção uma matéria no site da CUT, na qual os servidores denunciam que o governo quer comprar os votos para aprovar a PEC 32. Até aí parece mais ou menos óbvio, né? Porque toda votação na Câmara dos Deputados é um jogo de compra e vende de votos na Câmara, nas Assembleias Legislativas, no Senado. A gente viu mesmo essa semana o que aconteceu em São Paulo, né? Onde, depois de várias semanas de protestos, o governador João Dória acabou aprovando por 50 votos a 29 a PEC, o PLC 26, né, que traz um conjunto de ataques ao funcionalismo público. Bom, e a gente viu que isso aí foi um processo de negociação, né, onde rolou, obviamente, aquele tradicional balcão de compra e venda de votos de deputado. Com a PEC 32 não é diferente, porque os deputados, eles são aqueles caras que eles cobram até para votar naquilo que eles apoiam, né? Mesmo quando o projeto, digamos assim, corresponde à política reacionária, está lá os deputados para faturar a situação, né? Está aí a charge do Latuf, né, destacando aí a frente parlamentar mista do serviço público, né, diz aí a charge, mostrando os ratos do Congresso destruindo tudo, né? Relator da PEC 32, presidente da Câmara, comissão especial. Bom, e é bom lembrar que também nessa votação, que já aconteceu na comissão especial da Câmara, né, houve parlamentares que votaram a favor. Caso de deputados do Cidadania, né, caso de deputados do PSDB e MBL, né, gente que a esquerda quer dizer que são aliados do povo, aliados dos trabalhadores, né, que são verdadeiros cavalos de Troia, né, que estão aí dentro, metidos aí até o pescoço nessa jogada. Bom, pois bem, a denúncia dos servidores, né, é de que o balcão está correndo solto, né, para comprar os votos, né, de deputados. O pessoal andou fazendo até um protesto, distribuindo notas de 200 naranjitos, que o pessoal, 200 laranjitos, né, foi feita uma sátira pelos servidores, mas o problema está muito além de brincadeira, né? A política se estima que, nesse momento, sejam sendo negociadas aí emendas parlamentares da ordem de 20 milhões, né, para quem votar a favor da medida, né? Bom, mas é evidente, eu queria chamar a atenção para o fato seguinte, que mesmo com a esquerda parlamentar denunciando tudo isso, o pessoal não rompe com a política de que é preciso ir além de ficar pressionando o deputado, né? Não dá para competir com a direita golpista, com o próprio orçamento público, que está na mão do governo, está na mão dos banqueiros, para ser usado nessa hora, né, para comprar aí os deputados. É preciso uma mobilização de verdade, né? Ficar mandando cartinha para deputado, ficar mandando e-mail, ficar fazendo lobby no Congresso, isso aí não vai levar, obviamente, a lugar nenhum, né? E o que a gente está vendo é que as mobilizações, elas continuam com esse caráter limitado, e o que aconteceu aqui em São Paulo, que nós mostramos nessa semana, né, com a aprovação do PLC 26 do Dória, mostra que isso aí comprova, mais uma vez, que isso é um beco sem saída, é um caminho de derrotas, né, que a mobilização tem que ser feita diretamente contra os donos da porcada, né, contra Bolsonaro e
em nível nacional, contra os governadores e prefeitos que estão impondo essa política nos estados, né? E não ficar nessa conversa de que a gente vai convencer os deputados. Deputado não está aí para ser convencido. Deputado está aí, os que podem mudar de voto, eles estão aí para serem comprados, né? Os da esquerda, ou aqueles que têm alguma identificação com a causa do povo e votam a favor dos trabalhadores, não fazem mais do que a obrigação, né? Porque é para isso que eles foram eleitos. Porque ninguém vai na eleição, na campanha eleitoral dizer: não pode votar em mim que eu vou votar contra você. Eu vou acabar com o serviço público, vou rebaixar seu salário, né? Então, quem vota a favor do trabalhador, do servidor público, do serviço público, não faz mais que a obrigação. E quem vota contra é um traidor que não vai ser convencido, né, por teatrinho, por tapinha nas costas, por musiquinha, né, quando você tem lá, para pressionar de fato o deputado, malas de dinheiros, né, mala de emendas parlamentares, cargos no governo, né? Então é preciso uma mobilização de fato, um enfrentamento, coisa que os sindicalistas estão mostrando que não tem uma disposição de fazer, né? O pessoal quer continuar em live, né, em gritinhos no aeroporto, né, em manifestações de caráter publicitário, mas que efetivamente não são capazes de mudar a situação. Bom, vamos em frente. Último destaque nosso da pauta nacional é o PCdoB, né? Uma entrevista publicada no Jornal de Pernambuco, divulgado na UOL, com a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, que é vice-governadora de Pernambuco, no governo do PSDB, onde ela analisa aí os acontecimentos em torno do Congresso do PCdoB. Bom, o título da matéria já chama atenção, né, porque ela diz que é uma lástima, presta atenção, que haja briga entre Lula e Ciro, né? A Luciana procura apresentar como se fosse um problema de dois garotos, né, que se desentenderam e estão brigando na rua, né? Inclusive, com essa posição, evidentemente, ela passa pano para o Ciro, o canalha que atacou o presidente Lula de maneira criminosa e vem fazendo isso seguidas vezes, e que a última investida do Ciro foi para dizer que o Lula tramou o golpe de Estado, né? E o PCdoB devia ter vergonha na cara, né? Porque o PCdoB integrava o governo Lula e depois o governo Dilma, né? E adota aí claramente uma política a favor do Ciro. Quer dizer que tem uma briga, é a política da direita de dizer que tem uma briga entre o Ciro e o Lula, e não que o Ciro é um canalha que está comprado aí pela direita para atacar o Lula e acusar o ex-presidente de ser um dos responsáveis pelo golpe, né? É uma política para lá de criminosa, atacou a própria vítima do golpe, a presidenta Dilma. Bom, e o PCdoB, que foi vítima do golpe, né, ele mesmo que integrava o governo, mostra que não tem nenhuma disfarçatez de se colocar aí defendendo uma aliança com o Ciro, dizendo que o Ciro é uma grande personalidade, né? E chega a falar o seguinte, que deveria ter uma unidade, né, entre os dois, né? E, por conta, inclusive, disso aí, fica muito claro por que o PCdoB, né, a própria presidenta do partido, ela diz o seguinte, que sobre as eleições de 2022 ainda não tem definição. Nós achamos que ainda há muitas coisas para evoluírem. E a gente está conversando muito com todos os atores dessa disputa de 2022. Não tem definição ainda. Demonstrando claramente que o PCdoB está aí no mercado para negociar o apoio, que, obviamente, isso aí não tem nada a ver com defender. Se tem uma coisa que o PCdoB claramente não pretende fazer, a não ser que não haja outro jeito, é apoiar a candidatura do Lula, né? De maneira muito semelhante ao que aconteceu em 2018, quando o PCdoB tentou de todas as maneiras viabilizar o chamado Plano B, que tinha como objetivo aí formar uma chapa comum com o Ciro Gomes, né?
e que só recuou dessa medida quando, sob a pressão do movimento, o PT escreveu a candidatura do Lula, né, e inviabilizou, né, a candidatura do chamado Plano B, que era cometer um estelionato, procurar eleger como representante da esquerda um candidato da direita, no caso, o Ciro Gomes. Agora, desta feita, o PCdoB está aí de novo envolto em todas essas negociações, defensor número 1 no movimento da esquerda, como no caso do Fora Bolsonaro, de que o movimento tem que aceitar o PSDB, do senhor João Dória, o próprio Ciro Coca-Cola Gomes, né, como é conhecido, que é por ter apoiado aí o projeto de privatização da água. O Lula está preso, babaca, né, um canalha que acusa o Lula, que tem a pachorra de acusar o Lula, que ficou 580 dias preso, que teve a presidenta da República do seu partido deposta de ser um dos artífices do golpe, né? E o PCdoB vai lá e passa o pano para o Ciro, né, dizendo que o melhor seria a unidade do Lula, né, o golpeado, com o Ciro golpista, o Ciro, que ontem, mais uma vez, né, junto com o PSOL, o PSB, votou aí a favor, inclusive, dos criminosos integrantes do Ministério Público que promoveram todo o processo de perseguição contra Lula, o PT e toda a esquerda, né? Tá aí. Lula está preso. Eu não, babaca, né? Tá aí, esse aí o elemento que o PCdoB quer ver junto na chapa. O plano do sonho do PCdoB parece que seria o contrário, né? Que o Lula fosse vice, quem sabe, do Ciro, né? Ou apoiasse uma chapa encabeçada pelo Ciro, quem sabe com o PCdoB de vice e o Lula de cabo eleitoral, né? É o sonho completo do PCdoB, uma alternativa golpista que nada tem a ver com os interesses do povo brasileiro. Bom, vamos seguir na pauta, está chegando aí a reta final. A gente queria mostrar um vídeo aqui, primeiro mostrar uma imagem, ontem destacar aqui, os sindicalistas denunciaram um voto do PT ontem aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Está aí um card produzido pelo SIMPEM, né? Nós levantamos, inclusive, a suspeita, falamos, vamos olhar, né? O próprio presidente, o próprio presidente do SIMPEM, ele é um elemento de direita e está vinculado ao Cidadania, partido da base do João Dória. Bom, mas o CARD denunciava, e aí havia um texto, né, que falava dos votos do PT, de que a Câmara tinha aprovado com 42 votos, uma ampla maioria, são 53 vereadores, trazendo várias mudanças, uma reforma do prefeito do MDB, aqui da capital, que traz diversas mudanças para os servidores, inclusive a diminuição das faltas abonadas e a mudança no cálculo de férias, podendo fazer com que os servidores sofram aí desconto e tenham uma quantidade de menos de 30 dias de férias. Pois bem, bom, hoje, como circulou nas redes a denúncia de que os vereadores do PT votaram a favor do projeto, né, foi divulgado um vídeo do vereador Eduardo Suplicy, do PT, tentando explicar aí o voto dado ao projeto do prefeito Ricardo Nunes, né, do MDB, um projeto contra os interesses dos trabalhadores. Bom, vocês vão ouvir, a gente é meio lento, né, o vídeo, mas nós vamos ouvir aqui para ver se vocês conseguem entender a explicação. Eu confesso que eu não entendi, mas quem sabe me ajudem aí. Vamos assistir o vídeo do Suplicy. Muito boa tarde, eu sou o Laércio Ribeiro, presidente do PT São Paulo. Hoje é dia 21/10, eu estou aqui ao lado do Suplicy, líder do PT na Câmara Municipal. E nós estamos aqui para trazer um recado importante ao conjunto dos servidores públicos municipais. Na verdade, para tranquilizá-los. Dizer que o PT e a bancada do PT sempre estará ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras.
nós estamos aqui, o Suplicy deve explicar um pouco mais qual foi a dinâmica ali que envolveu o Partido dos Trabalhadores e a sua bancada, sempre na defesa do serviço público e dos servidores públicos municipais. Eu queria esclarecer, ontem nós que votamos contrariamente à emenda, o projeto de lei 07 que cria o Sampaprev, e apresentamos um substitutivo e protestamos bastante com respeito à dificuldade com que a liderança e o presidente da Câmara tinham dificultado a nossa fala. Nós ontem resolvemos, após um diálogo, inclusive com o presidente da Câmara, que é preciso ter um procedimento de maior construção e respeito mútuo entre governo e oposição. Então, avaliamos que, com respeito ao projeto de lei 652, que dispõe sobre as alterações dos vales alimentação, refeição e outros tipos de gratificações e benefícios aos servidores municipais, nós avaliamos que o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Ricardo Nunes não está adequado. E ouvimos, até porque temos sempre dito ao governo municipal, vocês precisam estar dialogando com os servidores municipais. Então, nós recebemos aqui a visita do Sérgio, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, que nos falou que esse projeto tem até alguns aspectos positivos, mas está muito inadequado. E nós temos aqui 14 emendas para aperfeiçoar e melhorar o projeto do ponto de vista dos servidores. E então, dado esse clima e dada a minha experiência até mais de 40 anos como parlamentar, que achei importante e propusemos entre nós dizer ao líder Fábio Viva do governo municipal que nós iríamos votar favoravelmente com o compromisso do líder e do governo do prefeito Ricardo Nunes de examinar seriamente os méritos das nossas emendas apresentadas pelos servidores municipais para que pudéssemos chegar a votação no segundo turno e, na medida em que aceitarem algumas das principais proposições, aí poderemos votar sim a favor. Se não forem contempladas, aí a nossa posição será crítica e de votar não. Mas estamos aguardando o que o governo vai nos dizer. E reitero, sim, a sua palavra de estarmos sempre respeitando e defendendo os direitos dos servidores municipais e de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, trabalhadores e trabalhadoras, mantenham-se mobilizados. Confie no PT na bancada. Bom, vocês viram aí aquilo que seria uma explicação do Suplicy. Bom, como a explicação é meio lenta e longa, vou tentar resumir, e se vocês não tiverem de acordo, podem... Bom, o Suplicy explicou o seguinte, que o projeto era ruim, mas que a bancada do PT resolveu votar no projeto que era ruim, porque a bancada do PT tinha emendas, alterações para fazer no projeto, para fazer que o projeto que era ruim ficasse bom, provavelmente. Né? Vamos acreditar que o PT, né, e o Suplicy queriam que o projeto que era ruim ficasse bom. Mas para que o governo considerasse as propostas boas do PT, o PT tinha que votar no projeto ruim. E agora vai ter uma segunda votação e o pessoal do governo prometeu que vai considerar, não é que é aprovar, né, a palavra do Suplicy, eles vão considerar, né, as propostas. E se o governo não aceitar as boas propostas do PT para o projeto ruim da prefeitura, o PT vai votar contra. Desculpe se eu fui complicado, e se o Suplicy foi mais explícito do que eu, mas a proposta é sem pé nem cabeça. Quer dizer, ao invés de mobilizar os trabalhadores, no momento em que há uma greve dos servidores da prefeitura,
contra a proposta de reforma da Previdência, contra o ataque do governo do MDB, o PT vai lá e vota no projeto ruim do governo para fazer o projeto ficar bom. Quer dizer, é demais, né? Não dá para entender. É uma política totalmente do absurdo. Né? Tem muitas manifestações aqui no nosso chat. Né? Mostra que a esquerda está perdendo a cabeça. E aí, obviamente, o pessoal do PSOL, que faz a barbaridade de votar o projeto do Dallagnol, né? Apoiar a política do Dallagnol, agora vai tentar tirar uma casquinha, né, do PT em São Paulo, né, sendo que é tudo uma confusão. A Maria Aquino disse aqui o seguinte, que só um professor de matemática para explicar isso. Não, mas eu acho que a minha explicação não dá conta. Né? Eu depois convido todo mundo a assistir de novo, mais umas 5 vezes, a explicação do Suplicy, para o pessoal conferir, né, se é isso mesmo. Né, que o PT está defendendo que tem que votar naquilo que é ruim para depois tentar fazer o que é ruim ficar bom. Né? É muita loucura, né? É muita doidura, né? Essa política, que mostra que o pessoal perdeu a referência de que o caminho é o da mobilização dos trabalhadores, de que o caminho é, nesse momento, por exemplo, apoiar a luta dos servidores federais, intensificar a mobilização e, junto com os servidores, lutar para derrotar a proposta ruim do governo e defender aquilo que poderiam ser as propostas boas da bancada do PT. Né? O caminho, porque senão, dessa maneira, a gente teria que defender, por exemplo, que os deputados do PT lá em Brasília votassem a favor da PEC 32 do Bolsonaro, fazendo um acordo com o Bolsonaro de que depois o Bolsonaro, quem sabe, iria considerar alguma coisa boa no interior do projeto. É uma política sem pé nem cabeça, de gente que abandonou ou que nunca teve nenhuma perspectiva de luta, de mobilização efetiva dos trabalhadores, a não ser conversa fiada e discurso no Congresso, no Parlamento, na Câmara, coisa que não muda absolutamente nada, né, no que diz respeito ao interesse do povo. E é por essas e por outras, né, que a classe trabalhadora vai andando aí de marcha ré. Bom, eu queria terminar o programa, caminhando para a gente terminar, da nossa pauta, só destacar brevemente aqui, da pauta internacional, 2 temas. A questão da migração para os Estados Unidos e depois terminar com um vídeo do companheiro Rui sobre a morte do Colin Powell. Então, sobre a migração, só rapidamente dizer que mais de 1.700.000 pessoas foram detidas na fronteira dos Estados Unidos, né? Sendo que os mexicanos são a maioria, é o grupo que mais, até pela proximidade do México e pelo gigantismo do país, né? Bom, só esse período, 1.700.000 pessoas foram as detenções no ano compreendido entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Né? Esse número é o triplo da média de detenções registrada nos 8 anos anteriores, né? Mostrando aí o agravamento da crise econômica. Né? O México, como eu disse, compõe o maior grupo, são 608.000 mexicanos que tentaram entrar nos Estados Unidos, né? Isso dados divulgados aí pelo Washington Post, jornal norte, e como resultado de estudos do órgão de Alfândega e Proteção Fronteiriça, CBP, pela sigla em inglês. Bom, houve, da parte dos hondurenhos, foram 309.000 detenções na fronteira, 279.000 guatemaltecos, e salvadorenhos foram 96.000. Né? Quer dizer, são cidadãos de todas as regiões da América Latina, né? Num total de 1.700.000 detidos na fronteira dos Estados Unidos. Né? Mostram aí a crise, a situação altamente explosiva também que essa situação encerra, né? Não só na fronteira, mas em toda
aquela região da América Central e em todo o continente. Bom, e o Biden, que foi apresentado por muitos setores como sendo o mal menor, segue a política do Trump, não só de reprimir a entrada no país, como inclusive de reprimir fisicamente, né, como as imagens que foram mostradas aí nas últimas semanas. Bom, para encerrar, nós comentamos ontem aqui a morte do Colin Powell. Vou mostrar hoje um vídeo, parte da análise política, do programa Análise Política, com transmissão simultânea com o 247, feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Não sem antes agradecer aí a Cecília Maria pelo sticker simpático, a participação de muita gente aqui no chat, muitos comentários, audiência grande na noite de hoje. E se você gostou do programa, aí compartilhe o link aí com seus amigos, nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. E amanhã volta aqui para ver novamente mais um resumo do dia, encerrando a semana a partir das 20h30. Um forte abraço a todos vocês e fique aí com o vídeo do companheiro Rui Costa Pimenta sobre a morte do Colin Powell. Rui, você está em luto, né, pela passagem do Colin Powell. Eu queria começar por esse tema. Eu vi que você falou a respeito disso no Twitter. Então, conta para a gente aqui como é que você avalia essa figura marcante na história do século XXI, porque protagonista da guerra ao terror. Colin Powell, quantas lágrimas rolaram da face de Rui Costa Pimenta? Diga, Rui. Eu acho que a questão é importante nesse momento aqui de identitarismo, né? Porque o Colin Powell, ele foi uma espécie de símbolo dos governos republicanos, governos direitistas, da chamada inclusão do negro, né? O Bush filho teve também a Condoleezza Rice como secretária de Estado, né? Uma mulher negra. O pessoal está falando agora da Kamala Harris, mas a Condoleezza Rice precedeu ela, né? No Partido Republicano. E o Colin Powell, ele foi teste de ferro, né? Da guerra contra o Iraque. Ele já tinha sido acusado por crimes no Vietnã, né? Ele é uma figura sinistra, esse homem. E o fato dele ser negro serviu aí como encobrimento, né, dos crimes do imperialismo. Eu acho que é um tema muito atual, né? No Brasil, eu vi que alguns sites dedicados aí à questão do negro, principalmente os mais direitistas, né? Caso do G10. O G10 é financiado aí pelo imperialismo, é financiado pelo Banco Itaú também, é um site aí de grande importância para essa operação, né? Eles elogiaram o Colin Powell, primeiro negro, né? Quarta pessoa mais... chegou a ser a quarta pessoa mais importante dos Estados Unidos antes do Obama, papapá. Quer dizer, vai demonstrando que a ideologia do identitarismo é um encobrimento, né? Porque, na realidade, o fato do Colin Powell chegar a ser chefe do Estado das Forças Armadas norte-americanas, Estado-Maior das Forças Armadas, de ser ministro da Defesa, etc. e tal, isso daí não muda nada na situação do negro norte-americano. Ou seja, Rui, você diria que o identitarismo serve ao imperialismo? Ah, sem dúvida nenhuma. Isso daí está ficando cada vez mais claro, né? Aliás, toda vez que alguém começa uma gritaria aí identitária é para encobrir alguma patifaria, né? Veja o caso recente da Tabata do Amaral, né? Já perdi, até já saiu da minha memória o caso da Tabata, mas só para a gente fechar no tema Colin Powell, a gente já fala sobre a Tabata, Rui. O tom da imprensa ocidental, de fato, foi muito laudatório em relação à figura dele. Você o considera um criminoso de guerra e dos mais... na verdade, um dos mais pesados da história. Além disso, outra coisa que eu te coloco é se você, também olhando para essa figura histórica, né,
Como é que você avalia? Porque também não é só ele, né? Hoje o chefe do Pentágono no governo Biden também é o primeiro chefe do Pentágono negro, né? E aí queria te perguntar se eles buscam essa representatividade ou se é uma evolução natural da sociedade americana, de ter pessoas, vamos dizer assim, de ter generais negros que vão subindo e ocupando essas posições. Olha, primeiramente, esse homem é um criminoso de guerra, sim. Né? O bombardeio do Iraque na Primeira Guerra do Golfo foi uma atividade criminosa, né? Bombardeio de cidades, de população civil. Isso aí foi seguido depois pelo embargo comercial norte-americano, que matou um monte de gente no Iraque. Ele foi uma peça-chave numa operação de genocídio no Iraque, na realidade, né? E isso daí fica disfarçado pelo fato de que é um general negro, né? Quer dizer, supõe-se aí, a ideia comumente apregoada seria de que uma pessoa que é um negro não vai ser um criminoso, não vai ser um opressor, não vai ser um genocida, né? Bom, eu não acho que isso daí representa a evolução do negro na sociedade norte-americana, não. A sociedade norte-americana ela tem sido sistematicamente resistente à integração efetiva do negro, né? Os milhões de negros norte-americanos vivem num verdadeiro gueto. É um contraste com essa situação de você ter um general, contraste muito forte, inclusive. A crise atual, né, da questão do negro foi deflagrada pelo sistemático assassinato de pessoas negras nos bairros negros norte-americanos, nas grandes cidades. O que eu acho que o que acontece aqui é o seguinte, uma operação de propaganda, né? Você recruta aí uma pequena minoria de negros que serve para disfarçar a situação geral, e ele serve um propósito altamente criminoso, né? É a política do imperialismo, uma política de opressão, uma política imperialista, uma política de colonização dos países aí pela força das armas, etc. e tal. E os negros, eles são o pôster, né, o outdoor da operação, né? Por detrás desse outdoor que tem um comandante negro, o que tem é o imperialismo massacrando, matando, né? Oprimindo, etc. e tal. Foi colocado hoje de manhã no Bom Dia um comentário muito interessante, né? Quer dizer, as bombas não causam menos estragos quando disparadas por comandantes negros, né? O estrago é exatamente o mesmo.